E aí, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa segunda aula dessa nossa série de encontros que totalizam 100 questões de informática voltados para a seleção aqui do IFGH, tá bom? Nesse nosso segundo encontro, aqui na nossa segunda aula, nós vamos ter 20 questões com foco em quê? Em sistemas operacionais e, para ser mais específico, no sistema operacional Windows, tá bom? Ali nas suas versões 8, 8.1 e 10. Uma coisinha antes de iniciarmos aqui nossa primeira questão é o quê? Eu acredito que vocês já devam estar procurando aí, se ainda não estão, vocês por favor procurem fazer isso, devam estar aí dando uma olhada em alguns sites de questões, procurando questões para poder exercitar, fazer simulado e tudo mais, tá bom? Além dessas que nós estamos trabalhando aqui com vocês de modo bem detalhado. Quando vocês forem procurar questões, principalmente questões de informática, o que é que eu oriento? Que vocês procurem nos filtros das questões, trabalhar com questões, claro, de 2022, certo? Se estendendo, certo? Retrocedendo até o ano de 2016. Por que isso, professor? Por que esse intervalo tão específico? Porque assim, eu pessoalmente considero que questões de informática, questões da disciplina de informática, se você retroceder muito, você acaba perdendo o perfil da banca no momento atual, tá bom? E não só o perfil em si da banca, mas os conteúdos em si de informática, porque nós sabemos que com o passar do tempo, as tecnologias da área acabam avançando e os examinadores também gostam muito de cobrar nas suas questões tecnologias atuais. Se você retroceder muito, você acaba perdendo muito conteúdo de tecnologias mais recentes e aí, consequentemente, acaba perdendo o estudo de muito conteúdo que você poderia estar aproveitando, tá certo? Então, fique muito atento. Professor, quer dizer que, em hipótese alguma, eu devo retroceder ao ano de 2016, retroceder além do ano de 2016? Olha, não é bem assim. Tem assuntos que dá para você aproveitar algumas questões mais antigas do que 2016, mas infelizmente não são todas. De um modo geral, eu oriento para ir só até 2016, certo? Mas algumas questões você pode aproveitar, tipo o Word, se for 2013, ainda pode ser cobrado, tá bom? Algumas de Windows 8, 8.1, tá certo? Em 2015 já tinha questões sobre o Windows 10, coisas desse tipo, algumas conceituais na área da segurança da informação, tá bom? Questões desse tipo, mas de modo geral, procure se limitar até 2016, tá? Até para poder não fugir muito do foco da banca. E outra coisa, quando vocês forem fazer os filtros de vocês vão perceber que a nossa banca, a Consulplan, não tem tantas questões assim disponíveis para a gente poder exercitar quase a exaustão. Né? Então, o que é que eu oriento que vocês façam? Procurem outras bancas que tenham um perfil semelhante. Qual é que eu trabalho quando eu quero aproveitar ou acrescentar questões que têm o mesmo perfil da Consulplan? Questões da FGV. Tanto é que algumas questões dessas que nós vamos trabalhar aqui, dessas 100, são questões da FGV. Por quê? Porque aquele assunto a ser trabalhado, algum assunto que nós vamos ver aí no decorrer das nossas aulas, pode ser que não tenha o conteúdo, não tenha questões daquele conteúdo disponíveis, elaborados pela própria banca. E para que nós tenhamos a oportunidade de exercitar, o que é que eu faço? Busco da FGV, porque, no meu ponto de vista, é uma banca que tem um perfil semelhante. Ou a Consulplan tem um perfil semelhante à FGV, caso você prefira desse modo, né? Então, assim, a gente consegue aproveitar e manter um estudo bem direcionado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos às nossas 20 questões aqui agora. No sistema operacional Windows 10, as teclas de atalho utilizadas para fechar as janelas atualmente são... Olha só, quando se fala em fechar, a gente tem que ficar atento a uma coisa. Existe uma diferença entre você fechar o aplicativo ou o programa, certo? Fechar o programa. Opa. Fechar o programa. Entre você fechar o programa
e você fechar o arquivo. Para você fechar o programa, certo? Você tem que procurar utilizar o atalho Alt mais F4. Para você fechar o arquivo, você vai utilizar o atalho Ctrl mais W. Professor, não entendi. Como assim fechar o programa e fechar o arquivo? Vamos aqui, por exemplo, no caso de um arquivo que está sendo utilizado no programa Word. Vamos lá. Você tem aqui o programa Word aberto, tá certo? Ó. E você vai ter que encerrar o arquivo que você está utilizando. Está utilizando, por exemplo, o arquivo informática, tá certo? Um arquivo de edição de informática, de anotações que você fez no Word. E quer encerrar o estudo daquele conteúdo de informática, quer iniciar agora o conteúdo de administração do professor Heron, certo? Que o arquivo esteja em PDF, vamos supor que esteja em Word, né? Você quer só mudar o arquivo, você não vai encerrar o programa, você quer só mudar o arquivo. De maneira geral, qual é o procedimento mais comum do pessoal? Fechar todo o programa, vai no xizinho que fica aqui no canto superior e clica nele, ou então dá um Alt F4, fecha tudo, vai lá no novo arquivo que quer, clica e abre novamente o programa conjuntamente com o arquivo. Esse é o procedimento mais comum do pessoal. Agora, entenda, existe uma maneira, existe também a possibilidade de você fechar o arquivo que está aberto naquele momento, sem necessariamente você fechar o programa que está executando aquele arquivo, tá bom? Se você estiver com o Word aberto, com um conteúdo de informática sendo exibido, e clicar, usar a tecla de atalho Ctrl mais W, você vai fechar o arquivo de informática que está aberto, você não vai fechar o programa Word, certo? Aí você vai usar os procedimentos adequados e abrir um novo arquivo, no caso poderia ser administração, português e tudo mais, ou qualquer outro, certo? Que pode ser executado no mesmo programa, o Word, tá bom? Arquivos semelhantes, da mesma extensão, abertos no mesmo programa. Fecha um, depois abre outro, tá certo? Você tem essa possibilidade de fechar arquivo e abrir outro, sem necessariamente fechar o programa, tá bom? Outro exemplo que a gente pode trabalhar aqui, o que é a ideia dos navegadores. Quando você tem nos navegadores, certo? Várias abas abertas, por exemplo, né? Você está aqui com um navegador, aí você tem aqui, ó, uma aba, mais uma, e assim vai, né? Aí você está utilizando uma aba específica, aí você quer fechar só essa aba aqui, quer manter as outras abertas. Essas aqui você quer manter abertas, você quer fechar só essa aba. Você quer manter as outras abertas e quer manter o navegador aberto. O que é que você faz? Pode clicar no xizinho que fica bem aqui no cantinho, ou pode utilizar o atalho para os navegadores também é possível, Ctrl mais W, que vai fechar só a aba. As demais abas vão ficar abertas e o navegador também, tá bom? Então, para poder você fechar só o arquivo que está sendo utilizado ou só a aba do navegador, Ctrl mais W, gabarito letra D. Vamos lá. No sistema Windows 8.1, as teclas de atalho utilizadas para abrir o menu dispositivos e alternar para a área de trabalho são, olha só, quando se fala em área de trabalho, deixa eu voltar aqui para vermelha, coisinha vermelha, que fica mais destacado. Quando se fala em área de trabalho, vamos lá. Nós temos que entender que nós temos dois atalhos para exibir a área de trabalho. Quais são? O Windows mais D e o Windows mais M. Cada um com sua especificidade. O Windows mais D, ele vai minimizar, caso você queira visualizar a área de trabalho e esteja com muitas janelas abertas, né? Ele vai minimizar todas as janelas
E quando você encerrar de visualizar a área de trabalho, você pode, e você quiser restaurar a janela, ou seja, maximizar, restaurar as janelas do mesmo jeito que estava antes, você pode usar o mesmo atalho. Então, com o Windows mais D, o Wink mais D, tá bom? Pode aparecer tanto o Windows como o Wink. As duas nomenclaturas são válidas. O Windows mais D, ele vai minimizar e restaurar. Já o Windows mais M, ele vai apenas minimizar. Se você quiser minimizar tudo para poder visualizar a área de trabalho, o Windows mais M vai atender essa sua necessidade. Agora, se você quiser retornar todas as janelas que estavam abertas, ou seja, maximizar, restaurar todas elas, ele não vai funcionar. Você vai ter que restaurar todas uma a uma de maneira manual, tá bom? Se utilizar o atalho Windows mais M. Então, esses dois atalhos são os utilizados para você fazer o quê? Alternar para a área de trabalho ou também o desktop, chamado de desktop, tá bom? Então, aonde é que nós temos uma dessas duas opções? Nós só temos as opções de atalho para a área de trabalho na letra C e na letra B. Então, podemos riscar a letra A e a letra D. Como ele pediu respectivamente e o atalho da área de trabalho aparece na segunda posição, a única que nos atende quem é? Letra B, tá bom? Desse modo, o atalho para o menu dispositivos é o Windows mais K, letra B. Letra C não atende. O Windows mais D nós já vimos, o Windows mais A é selecionar, pode também trabalhar com a ideia de seleção. O Windows mais F, você pode trabalhar com a ideia de pesquisa, tá bom? O F está aqui, o Windows mais I, configurações, a gente vai ver isso aí mais à frente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Próximo, questão 3. No sistema operacional Windows 8.1, um usuário pressionou as teclas de atalho Windows mais U. Como resultado dessa operação, é correto afirmar que ele vai abrir o menu compartilhar, ele vai abrir o menu configurações, ele vai abrir o explorador de arquivos, ele vai abrir a central de facilidade de acessos. O Windows mais U, ou o Wink mais U, tá bom? O que é o Windows? É aquela teclazinha no seu teclado que vai ter o símbolo do Windows, tá bom? Também chamado de Wink. Ele vai ter a função de abrir a central de facilidade de acesso. Letra D, tá bom? Na letra C, o explorador de arquivos, ele vai ser o atalho Windows mais E, tá bom? É esse o atalho do explorador de arquivos. Já com relação às configurações, nós vimos agora há pouco o que é o Windows mais I. E no caso da parte de compartilhamento, nós não temos aqui um atalho específico para o Windows, tá bom? Deixa ele aqui riscado, que ele não vai existir de modo específico. Já a letra B não é o nosso gabarito, mas tem um atalho específico, o Windows mais I. Letra C não é o nosso gabarito, mas tem um atalho específico, o Windows mais E, tá bom? Próximo, 4. Considere as seguintes afirmativas sobre teclas de atalho do sistema operacional Windows 10. A tecla do logotipo Windows mais B pode ser utilizada para bloquear o computador. Não, bloqueio de computador não é o Windows mais B, é o Windows mais L, tá bom? A tecla de atalho Windows mais A pode ser utilizada para exibir a área de trabalho. Não, a gente viu agora há pouco que para exibir a área de trabalho pode ser o Windows mais D ou o Windows mais M, tá bom? Então, 1 e 2 errados, só nos sobrou aí a afirmativa 3, vamos olhar a 3. As teclas de atalho Ctrl mais Shift mais ESC podem ser utilizadas para abrir o gerenciador de tarefas, perfeito. Abrir de modo direto. Isso por quê? Porque já foi padrão do Windows e também já foi perguntado em prova recentemente, ou afirmado em prova recentemente, melhor dizendo, que as teclas de atalho Ctrl mais Alt mais Del podem ser utilizadas para abrir o gerenciador de tarefas de modo direto. Veja bem,
o Ctrl mais Alt mais Del abre sim o gerenciador de tarefas, mas de modo indireto. Por quê? Porque ao acionar esse atalho aqui, você vai abrir uma lista de opções. Aí tem várias opções lá, gerenciador de tarefas, painel de controle, configurações, tá bom? Você tem uma lista de opções lá que você pode escolher. Então, indiretamente, você pode utilizar esse atalho aí para acessar o gerenciador de tarefas. Agora, de modo direto, para você acessar diretamente o gerenciador de tarefas, qual é o atalho? Ctrl mais Shift mais ESC, tá bom? Fica atento a essas informações. Quando foi que esse atalho aqui, do Ctrl mais Alt mais Del, passou a ser utilizado de modo direto? A partir do Windows 7. Então ele vem se mantendo no Windows 8, 8.1 e o 10, tá bom? Fica atento. Como só a 3 está correta, gabarito C. Próximo, 5. No sistema operacional Windows 8, configuração local, idioma português, para abrir o botão dispositivos, basta usar a tecla do logotipo do Windows, acompanhado de qual letra, certo? O I, não é, né? Nós vimos que o I é configurações, J também não, no caso aqui o H também não, vai ser a letra K, tá bom? Para poder você fazer o que? Abrir o botão dispositivos, certo? O que é esse dispositivos? É aquilo que você tem disponível naquele momento no seu computador, tá bom? Como impressora e outros elementos, ok? Vamos lá. Próxima, 6. No sistema operacional Windows, na sua versão 10, o Windows 10, trouxe diversas novidades. Uma nova interface e o retorno do menu iniciar. Muitos atalhos presentes em versões anteriores foram mantidos e outros adicionados, facilitando sua utilização pelos usuários. Show! A tendência do Windows é essa, é de continuidade, tá bom? Uma nova janela foi adicionada, as configurações do sistema que se pode acionar pelo menu iniciar e clicar em ícone, parecendo uma engrenagem, ou utilizar uma combinação de teclas. Tomando como base o Windows 10, configuração local idioma português Brasil, torna-se necessário modificar diversas configurações do sistema. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência de teclas acionadas, que aciona a janela configurações. Galera, não tem nem o que discutir, nós já vimos o Windows 7, o Windows 8, 8.1 e o 10. Qual é o atalho para acionar, certo, a janela configurações? O Windows mais I, o Windows mais I, ó, certo? Vejam como essas questões são bem repetitivas, tá bom? São muitos atalhos, mas quando a gente consegue ter uma boa bagagem, a gente acaba conseguindo memorizar e com o tempo até ficar bem tranquilo nesse ponto. O Windows mais J não se aplica, o Windows mais G não se aplica. Aqui nós já vimos que vai ser no caso do Windows 8, 8.1 e o 10, o explorador de arquivos. Explorador de arquivos, tá certo? Vamos lá, próximo. No Microsoft Windows 8.1, existem muitos comandos executados por combinação de teclas, otimizando a utilização do computador. Nesse contexto, relacione adequadamente os atalhos com suas funcionalidades. Temos aqui 5 atalhos do Windows. Nesse aqui eu fiz uma pequena adaptação, porque na questão original era o Windows 7, tá bom? Como o nosso edital não prevê o Windows 7, somente os seus posteriores, seus sucessores, eu substituí aqui por 8.1, mas esqueci de alterar. Deixa eu ver riscando aqui. Eu esqueci de alterar bem aqui. Não é o Windows Explorer, certo? É explorador de arquivos, porque o Windows Explorer só foi até essa nomenclatura só foi até o Windows 7. Do 8 para frente, mudou a nomenclatura do programa e passou a ser chamado de explorador de arquivos, tá bom? Bora começar por ele, tá bom? Qual é o atalho que eu uso para abrir o explorador de arquivos ou o Windows Explorer? É o Windows mais E. Aqui, ó, 3.
Número 3. Quantos aqui encerram com 3? Apenas o B, né? O A não, o C não e o D. É um dos dois. Vamos olhar aqui. Bloqueio da estação de trabalho ou da área de trabalho, certo? Qual é? E para desbloquear, o Windows solicitará a senha do usuário. Nós já vimos também em questões anteriores. É o Windows mais L. Tá bom? Então é o que? De trás para frente. É 3, 1. Tá bom? O que já vai nos deixar só com o gabarito na letra B, mas vamos conferir o restante. A terceira afirmativa, de trás para frente. Abrir a janela para pesquisar arquivos e pastas. Olha só, para fazer pesquisa no Windows, qual é o atalho? O Windows mais F. Então aqui é o 2. Minimizar todas as janelas para poder visualizar, minimizar todas as janelas, e esse comando não as faz voltar ao tamanho original. Qual é a que tem essa função? Nós já vimos que para poder você minimizar todas as janelas e visualizar a área de trabalho, você tem dois atalhos, o Windows mais D ou o Windows mais M. O Windows mais D vai permitir que você minimize e restaure. O Windows mais M permite que você minimize. Então, como ele deixa claro aqui que é o atalho que não permite voltar ao tamanho original, vai ser o que? O Windows mais M, o 4. E por último, certo? O primeiro que virou o último, abre a janela de configuração rápida na conexão do projetor. Para você configurar o projetor, é o Windows mais P. 5. Já sabíamos que o gabarito era a letra B, está aqui marcado, tá bom? Vamos lá, próxima. 8. No laboratório de informática de uma instituição de ensino é utilizado o sistema operacional Windows 10. Em um determinado computador, foi detectado pelo usuário que todos os ícones estavam ocultos. O procedimento para exibir estes ícones novamente é... pessoal, como é que você volta a exibir os ícones de um computador, principalmente na área de trabalho? Faz o quê? Você tem que clicar com o botão auxiliar, que no caso, já que é configuração padrão, é o botão direito do mouse, certo? Você clica com o botão direito, vai abrir uma janela flutuante na área de trabalho, um menu flutuante, certo? Aonde você vai ter a opção exibir, certo? Tem diversas opções, não é só exibir não, tá bom? Você tem a opção ícones, aí pequenos, médios e grandes. Você vai ter a opção organizar por data, por tipo, por tamanho. Você vai ter a opção de alinhamento e vai ter a opção de mostrar, tá bom? Isso no exibir. Direito, que aqui você ainda tem a opção novo, atalho e assim vai. Tem várias. Aí aqui ainda tem a opção, aqui embaixo, não estou enganado, exibir. Aí do exibir vai ter outra setinha. Você abrir outro menu. Aí aqui você vai ter, né? Opção. Aí aqui você vai ter a opção mostrar. Opa, ficou pequenininho. Deixa eu botar para cá, né? Mostrar, certo? Área de trabalho. Ok? No caso é o que? Botão direito do mouse, como está aqui na letra A. Apontar para exibir, certo? Aí mostrar ícones. Faltou bem aqui, né? Mostrar ícones. Ícones na área de trabalho, tá certo? Então, o caminho basicamente é esse, tá bom? Para você ter acesso a essas funções, é com o botão auxiliar. Que se o seu computador tiver na configuração padrão, o botão auxiliar vai ser sempre o direito e não o botão esquerdo, como está aqui na letra C e na letra D, tá bom? O erro da letra B, o que é? É porque ele inverteu. Não é apontar para ícones e exibir, é exibir, certo? Aí depois, opção
mostrar ícones. Ele inverteu aqui, tá bom? Então não é a letra B, só por isso. Gabarito letra A. Próximo. Um usuário precisa criar uma pasta para armazenar arquivos pessoais na área de trabalho do seu computador que utiliza o sistema operacional Windows 8, tá bom? O procedimento para realizar essa tarefa é clicar com o botão. Olha só, se você quer realizar algumas tarefas a mais, como é o caso aqui, criar uma pasta, certo? Olha só, você quer criar uma pasta, você tem que fazer uso da janela onde tem um menu flutuante na área de trabalho, que é acessado como? Pelo botão auxiliar, que no caso é o botão direito. Bem aqui vai ter uma opção novo. Certo? Novo. Aí tem nova pasta, nova atalho e tudo mais. Aí você vai clicar na opção, como é uma nova pasta, né? Novo. Pasta. Tá certo? Então, você tem que clicar no botão direito do mouse, já que é a configuração padrão, e escolher a opção novo. Aí depois disso ainda vai ter a opção pasta. Aí vai abrir uma pastazinha para você na área de trabalho, certo? Com a edição do nome aqui em aberto, para você poder digitar o nome. Isso por quê? Porque não pode existir nenhuma pasta e nenhum arquivo no sistema operacional Windows que não seja nomeado. Se você não nomear por conta própria, o próprio sistema vai nomear por você. Agora, é terminantemente proibido ter qualquer pasta e arquivo no Windows sem nome, tá bom? Sem nenhum nome, tem que ter. Mas o gabarito aqui, letra A. Próxima. No sistema operacional Windows 10, um usuário está tentando renomear uma pasta onde armazena seus arquivos de música. É um nome válido para o diretório apenas o que foi apresentado em. Olha só, nos sistemas operacionais Windows, aí não importa a versão, tem uma coisinha chamada de caracteres reservados. O que é isso? São alguns caracteres, daqueles 256 que existem, que só podem ser utilizados pelos desenvolvedores da Microsoft para realizar algumas nomeações ou algumas atividades próprias do sistema operacional Windows, como nomear, como caracteres coringas, como endereçamento e tudo mais, tá bom? Quais são esses caracteres? São 9 ao todo. Quais são eles? As 3 barras, certo? O ponto de interrogação, o asterisco, os 2 pontos, as aspas, o menor que e o maior que. Tem quantos já? 3, 5, 6, 7, 8, 9. Está completo, tá bom? Esses aqui são os 9 caracteres reservados do Windows que você tem que memorizar, certo? O que é que isso significa? Que nenhum desses caracteres podem ser utilizados para nomear pastas ou arquivos, nenhum. Aí vamos lá, na letra A, eu tenho algum desses caracteres? Tenho, tá aqui ó, os 2 pontos, então não posso usar a letra A. Na letra B, eu tenho algum? Tenho, a barra em pé, não posso usar a letra B. Na letra C, eu tenho algum? Tenho não. O jogo da velha ou forquilha está aqui, mas ele não é um caractere reservado, então gabarito, letra C. Na letra D, eu tenho algum? Tenho, o asterisco, então eu não posso utilizar. Se você sentir dificuldade em memorizar esses 9 caracteres, uma dicasinha é aprender a desenhar a cara do boneco, de um boneco. Olha só. A cara dele aqui. Deixa eu tentar mudar aqui a cor para destacar. Aqui, ó. O cabelo dele. Os olhos. O nariz. A boca. As orelhas e as sobrancelhas. Ele está com raiva. Certo? Mas também, feio desse jeito, claro que tinha que estar com raiva, né? Oxi. Entenderam? Vocês podem aprender a desenhar o bonequinho para poder memorizar. É cômico, um pouco, né? Mas eu tenho certeza que
Se você aprender a desenhar esse bonequinho e na sua prova aparecer uma questão desse tipo aí, você vai rir, mas não é nem do boneco não. É porque você vai ter certeza que você vai conseguir acertar essa questão. Ok? Então tenta se acostumar a desenhar esse bonequinho com os 9 caracteres, tá bom? Para poder não ter perigo de você perder uma questão como essa. Vamos lá, próximo. No painel de controle do sistema operacional Windows 8.1, o item que permite desinstalar programas instalados no computador e ativar e desativar recursos é o que? É o Programas e Recursos, que você vai acessar por meio das configurações. Aí vem painel de controle e aí sim programas e recursos. No caso aqui, isso aqui seria uma questão de caminho, né? Mas fica atento a esses detalhes aí, a esse passo a passo para você chegar a determinadas ferramentas, tá bom? Próximo. 12. No âmbito do Windows 10, analisa as afirmativas a seguir sobre barra de tarefas. Permite armazenar arquivos frequentemente utilizados. Não, a barra de tarefas não tem essa função. Permite fixar programas e aplicativos para acesso rápido. Permite sim, certo? Você pode fixar algum programa lá para, mesmo no caso dele não estar sendo utilizado, ele está fixo lá e visível para um acesso rápido, caso você queira. Pode ser usada para abrir um gerenciador de tarefas, pode sim. Você clica com o botão auxiliar, no caso direito, sobre a barra de tarefas e vai no menu flutuante que aparecer, vai ter a opção gerenciador de tarefas. Então, o 2 e o 3 estão corretos. Letra D. Próxima. Na interface do Windows 10, o painel que serve para fixar aplicativos é utilizado como o quê? Galera, qual é o nome da área onde ficam fixados os aplicativos de acesso rápido, né? Ou seja, que eles são frequentemente utilizados. Barra de tarefas, acabamos de ver. 14. No Windows, o usuário de nome fulano criou uma pasta denominada seguros no seu desktop, no qual armazenou arquivos variados. No contexto do explorador de arquivos do Windows, assinale o endereço que corresponde à referida pasta. Olha só, entendo. Quando eu vou organizar hierarquicamente os documentos do meu sistema, eu tenho que entender que quem é que está no topo da hierarquia? O C, dois pontos. Abaixo dele, certo? Quem? A organização de usuários. Que aí vamos ter todos os usuários. Nesse caso aqui temos só um, poderíamos ter mais aqui, aí isso iria se expandir. Mas no caso temos apenas um. Deixa eu botar aqui, que é o fulano. Abaixo do fulano nós temos diversos diretórios. Documentos, downloads, imagens, música e desktop. Desktop também é um diretório, certo? Desktop. Ok? E dentro dele diversas pastas, nesse caso aqui, seguros, tá bom? Isso aqui pode ser chamado, quando eu tenho essa estrutura aqui, ó, que vai de cima para baixo, do maior e principal diretório para o menor e, entre aspas, menos importante, né? Eu tenho a chamada árvore de arquivos, tá bom? Então, uma árvore de arquivos ou um passo a passo, um endereçamento de arquivos, ele pode ser organizado desse modo que eu acabei de fazer, ou então desse modo aqui, da letra A, que é o nosso gabarito. Próximo. O explorador de arquivos do Windows 10, para remover um arquivo previamente selecionado, sem enviá-lo para a lixeira, deve ser usado o quê? O Shift mais Delete, tá bom? Existem outros meios de você deletar um arquivo do seu sistema sem ter que passar pela lixeira, certo? Como é o caso de você editar o tamanho da lixeira e deixar ela zerada, se o arquivo for maior do que o tamanho da lixeira, se, por exemplo, você for deletar um arquivo de um dispositivo removível, como é o caso do pendrive, do cartão de memória, veja bem, o HD externo não se aplica a essa ideia. Os dispositivos removíveis, os demais dispositivos removíveis, sim, como é o caso de pendrive e
cartão de memória. Mas em outra oportunidade, em outro momento, a gente trabalha mais isso. Vamos lá. Por hora, gabarito letra E. 16. Assinale o item que, quando instalado no computador, faz o papel de sistema operacional, que é aqui o Windows 10. Google Chrome é navegador, Writer é editor de texto, Excel editor de planilha, Word editor de texto. Próximo. Um usuário abriu o prompt de comando do MS-DOS no seu sistema operacional e digitou o seguinte comando: C2 barra maior que true. É correto afirmar que com a execução deste comando, os arquivos do diretório corrente serão listados, o diretório especificado será removido, não. A árvore de diretórios será exibida graficamente a partir do diretório raiz, aí sim, ó, o seu gabarito, tá bom? E D, a integridade e as especificações do disco serão checadas e exibidas em tela. Não tem nada a ver com esse comando aqui, tá bom? O que é uma árvore de diretórios? É mais ou menos isso que a gente acabou de fazer aqui, ó, nessa questão. É organizar desse modo aqui, ó, de cima para baixo, da maior, certo? Hierarquicamente mais importante a menor, tá bom? Gabarito letra C. 18. No prompt de comando, para alterar o nome de um arquivo, deve-se utilizar o comando REN, R-E-N. O mod não se aplica no MS-DOS, o alter também não, o update também não, tá bom? 19. Um usuário digitou no prompt de comando do MS-DOS no seu computador o seguinte comando, certo? Qual foi? Copy, certo? Que é o que? Para copiar tudo que está nesse primeiro endereço para esse segundo endereço aqui, ó. C2 barra prova. Notem que no primeiro endereço, o que nós temos aqui? C2 barra asterisco ponto PDF. Eu não tenho a completude do endereço de onde eu quero tirar o arquivo que eu quero copiar para onde eu quero mandar. Eu não tenho o local de origem completo, eu tenho só o local de destino. Veja que no local de origem eu tenho um asterisco aqui, aonde deveria ter a complementação do meu endereço. O que é que isso significa? Significa que eu vou ter que pegar todos os arquivos que estão no C2 barra, que terminam com .pdf, independente do que tenha entre a barra e o ponto, certo? Todos os arquivos que tenham esse detalhe aqui, C2 barra, e que começa com isso aqui e termina com essa extensão, .pdf, e levar para o C2 barra prova, tá bom? O asterisco aqui, ele funciona como uma espécie de coringa. Por isso que ele também aparece lá, naqueles caracteres reservados, como um dos caracteres que só podem ser utilizados para atividades específicas do Windows. Nesse caso aqui, ele funciona, o Windows entende que ele funciona como um coringa, tá bom? Então, gabarita essa questão. Letra B. Todos os arquivos do tipo PDF, ou seja, não importa o nome, o que importa é que termine com a extensão PDF, serão copiados para C2 de C2 para C2 barra prova. Gabarito letra B. Próximo. Sobre os comandos do MS-DOS está incorreto o que se afirma em ls é utilizado para mudar a pasta corrente para a pasta especificada. Errado. O ls é um comando de listar, certo? É para se fazer uma lista, seja lista de diretórios, lista de arquivos, seja lá o que for, é para fazer uma lista. Aí depende do que vem na sequência, se é diretório ou arquivo, pode ser qualquer um dos dois, mas é lista, ls é lista. O copy está correto, o cls está correto, o md está correto. Gabarito aqui, letra A, já que ele quer A incorreta, fica atento a esses detalhes também, viu? Por quê? Porque nós temos o hábito de procurar sempre o correto, e aqui e em outras questões ele pede o incorreto, tá bom? Pessoal, encerramos por aqui e até a próxima aula. Valeu!